Se você está vendo isso, essa pessoa não se afastou porque ela deixou de sentir. Ela simplesmente se afastou porque ela não soube lidar com aquilo que sentia. E o que aparece aqui? O que aparece aqui explica exatamente aquilo que ela sentiu, mesmo tendo sumido. Porque tem gente que sente, mas ao invés de se aproximar, foge. Tem gente que gosta, mas se fecha. Tem gente que pensa em você, mas prefere o silêncio. Essa leitura aqui mostra exatamente esse tipo de energia. Afastamento emocional. Vamos falar do afastamento emocional. Olha isso. Essa pessoa que ela se afastou, mas esse afastamento ele não foi limpo. Foi algo não resolvido. Não foi paz. Foi uma fuga emocional. Essa pessoa se afastou no comportamento, mas aqui ela não se desligou por dentro. Ela continuou pensando, continuou lembrando, continuou sentindo, só que ela escolheu sumir, ao invés de ter que lidar com as questões, com os sentimentos. Tem algo aqui, sair de perto porque estava sentindo demais, é o que, essa energia que eu sinto. Evitar o contato para não ter que se envolver mais, fingir que tanto faz, tentar seguir sem realmente conseguir. Esse afastamento aqui, ele não é ausência de sentimento, não. Ele é uma tentativa de controle. Aqui tem confusão. Tem sinais confusos, tem medo. Isso aqui mostra confusão emocional muito grande. Essa pessoa não sabia o que fazer com aquilo que sentia por você e talvez ela ainda nem saiba. Tem noites que essa pessoa pensa em você, tem momentos que ela sente vontade de falar, tem lembranças que voltam, mas junto com isso tem medo, tem dúvida, tem aqui muita dúvida, tem insegurança. Essa pessoa muitas vezes ela pensa em coisas como talvez seja melhor não mexer nisso, se eu me aproximar eu vou sentir mais, não sei se eu devo voltar, não sei se a pessoa ainda me quer. Exatamente por isso, uma energia muito confusa, né? Aqui fala sobre sentimento real, sobre conexão. Só olha isso. Sentimento existe. Conexão existe. Vínculo existe. Aqui eu não vejo frieza, tá? Eu vejo sentimento mal administrado. Essa pessoa sente que ela teve algo verdadeiro com você. Sente que entre vocês existe uma conexão muito difícil de ignorar. Isso pesa porque não é fácil se afastar de alguém, né? Quando a conexão realmente é real e quando ela foi real. Tem aqui uma energia de sentir sua falta em silêncio, comparar você com outras pessoas ou comparar outras pessoas com você. Lembrar de como se sentia perto de você, sentir que alguma coisa entre vocês ficou inacabada, né? Então sim, essa pessoa que ela ainda sente, tá? Bloqueio, não sabe como voltar. Só que ao mesmo tempo ela se trava. Ela pensa, não age, quer, mas não faz. E é essa pessoa que pega o telefone e não manda nenhuma mensagem, né, gente? Pensa em aparecer e desiste. Ensaia atitude e recua. Imagina uma conversa e trava. Ela não sabe nem como voltar.
não sabe nem como lidar com o que poderia acontecer se ela voltasse. Não é o que sente. Aqui é o que não consegue lidar com o que sente. É mais isso. Orgulho, defesa, frieza aparente. E aqui entra uma camada muito importante. Porque essa pessoa, ela criou uma defesa, ela criou uma frieza, criou distância. Ela tenta parecer forte, tenta parecer decidida, tenta agir como se já tivesse superado, mas isso aqui é pura máscara. Tem orgulho, tem proteção emocional, tem medo de parecer vulnerável, né? Tem medo de voltar a se ferir. É por isso que ela escolhe ser fria, mesmo estando muito mexida por dentro. A distância aqui é defesa, não é indiferença. Não é indiferença. Vontade de procurar mensagem, reaproximação. Porque no fundo essa pessoa ainda aqui tem vontade de se aproximar, tem vontade de mandar mensagem, tem vontade de quebrar esse silêncio. Ela imagina como que seria te chamar, se você responderia, se ainda existe abertura, se ainda dá tempo. Mas ela ainda está no campo da vontade, não está no campo da ação. Então aqui aparece que é alguém que se afastou, mas não se desligou. Alguém que ainda sente, mas não sabe nem lidar com isso. Então por que essa pessoa se afastou? Ela ainda sente. Porque sentir mexeu demais. Se envolver assustou. O orgulho travou. A mente bloqueou. A emoção ficou maior do que a coragem. Você que tem uma pessoa que sente, pensa, lembra, mas se cala. E é isso, é por isso. É por isso que essa energia ainda chega dessa forma até você. Porque essa pessoa não foi embora emocionalmente. Ela só se afastou fisicamente de você. E como eu sempre digo, quem vive reconhece. Isso aqui bate muito com quem sente e foge. Né? Tem silêncio, mas não tem vazio. Né? Quem se afastou assim não estava em paz. Se você gostou dessa leitura, deixa aqui um gosto, deixe seus comentários, para eu saber de onde você está me assistindo. Se você escolheu essa aqui, a opção de número 2, essa pessoa se afastou. Mas ela não deixou de sentir também, tá? A energia que eu tenho aqui. Ela se afastou, essa pessoa aqui, ela se afastou porque alguma coisa dentro dela endureceu. É o que eu vejo aqui, é o que eu sinto. É alguém que ainda sente, mas escolheu se fechar. Isso não é uma energia de indiferença, é uma energia de defesa, energia de orgulho, de alguém que foi emocionalmente tocado. Depois tentou se proteger. Essa pessoa aí, ela pode até parecer fria por fora, mas por dentro aqui a história é outra. Olha isso. Essa pessoa se afasta carregando dor. Aí eu sinto uma energia de perda, de vazio, de alguém que se sentiu emocionalmente afetado por essa conexão de vocês. Ela pode ter se afastado depois de sentir rejeição. Alguns de vocês rejeitaram em algum momento essa pessoa. Insegurança. Medo aí de não ser prioridade para você. Medo de sofrer. Medo de ficar vulnerável demais.
Então esse afastamento aqui, ele não é só uma escolha racional. Foi também uma reação emocional. Essa pessoa se sentiu mexida, ao invés de conversar, de se abrir, de mostrar, ela recuou. Tem frieza, tem orgulho, defesa. Isso aqui confirma. Depois dessa dor, essa pessoa levantou uma barreira entre vocês. Criou uma postura muito mais fria, mais racional, mais fechada. Essa é a pessoa que responde seco, some do nada, finge controle, tenta parecer bem, age como se já tivesse superado. Mas isso aqui é defesa emocional, não é paz. A frieza dela é um escudo. Sentimento, escolha afetiva, conexão forte. Essa carta, olha só. O sentimento existe. Conexão existe. Essa pessoa não se afastou de algo vazio, tá? Eu sinto que essa conexão aqui mexeu muito com essa pessoa, mexeu de verdade com ela. Talvez mais do que ela gostaria de admitir. Porque os amantes não mostram uma energia superficial, mostram envolvimento, mostra vínculo, escolha emocional. Essa pessoa ela pode lembrar muito de você, comparar muito outras pessoas com você, sentir que ninguém encaixa igual, sentir que algo entre vocês ficou pendente, né? Então sim, ainda que existe sentimento, existe sentimento. Segurar, reprimir, não demonstrar. Só que ao mesmo tempo essa pessoa segura tudo, ela guarda tudo, não demonstra, não entrega. Ela sente, mas segura, quer falar, mas engole. Quer se aproximar, mas trava tudo por orgulho, medo, resistência. Tem aqui energia muito clara de querer manter o controle, não querer parecer vulnerável, não querer dar o braço a torcer, porque é uma pessoa que muitas vezes não gosta de dar o braço a torcer, não quer mostrar que ainda se importa. Então ela sente, mas ela aprende. Destabilização. O que você... Aqui é o ponto mais forte dessa leitura, tá? Porque essa conexão abalou essa pessoa. Você mexeu com as estruturas internas dela. Você despertou coisas, ativou emoções, tocou em lugares que talvez nem ela queria acessar. Isso meio que desorganizou ela emocionalmente. Ela pode ter sentido intensidade demais, medo de se entregar, perda de controle, vulnerabilidade, sensação de que isso ficou grande demais para ela. Então esse afastamento aqui também foi uma forma de fugir do impacto. Essa pessoa se afastou por sentir que isso mexeu demais, mais do que ela estava pronta para admitir. Sentimento ainda vivo, vontade de voltar a falar, porque no fundo aqui ainda existe essa vontade, a vontade de falar, vontade de quebrar o silêncio, vontade de tentar de novo, nem que seja de forma pequena. Ela imagina às vezes uma mensagem, uma reaproximação, um reencontro, uma conversa leve, uma abertura da sua parte. Só que ela ainda não saiu nesse modo de defesa, tá? Ela não sai desse modo de defesa. Então existe sentimento,
mas ainda está faltando aqui coragem emocional. Então, por que essa pessoa se afastou? Sente ainda? Se ainda sente que doeu, que mexeu, que abalou, que ela sentiu mais do que queria sentir, e ao invés de se abrir, ela se fechou. Você tem aqui uma pessoa que ainda sente, ainda pensa, ainda guarda, mas escolheu a defesa ao invés de se entregar. E é isso que explica esse afastamento. Essa pessoa não foi embora por dentro. Ela se afastou porque ela não soube lidar com o impacto daquilo que ela sentia. Tá? Essa pessoa endureceu, se ela não apagou. O silêncio dela não veio da paz. Ela se fechou porque sentiu demais. Parece fria, mas emocionalmente tocada. Essa só foi a sua mensagem de hoje.